deixei a vela pela verdadeira luz, deixei a missa pelo culto. Irmãos, vou gravar, tô numa cidade pequenininha aqui, né? A internet não tá pegando. Foi Rubiácea. Vim aqui, né? Vamos pegar uma palavra rápida aqui, né? Bem pequenininha a cidade, irmãos. Não tem nem sinal da internet, né? Então vou gravar. Deus abençoe os irmãos aí, amém? O juazeiro, deixei por Jerusalém. O juazeiro, deixei por Jerusalém. Agora que você conhece o mesmo Nazareno, o mar revolto se tornou sereno e a sua vida mudou para melhor. Agora não és mais escravo, já tens liberdade, goza harmonia e felicidade, porque Jesus Cristo entrou no seu lar. Agora não é mais preciso ir a Juazeiro, adorar boneco, nem gastar dinheiro pagando promessa para melhorar. Agora não é mais preciso ir atrás da sida, porque ela é cega, é surda e sem vida, e está sempre presa no seu altar. Agora não é necessário consultar os guias, nem fazer despacho de noite e de dia, nem bater zabumba para Satanás. Não é preciso carregar o boneco gordinho para trazer sorte e abrir o caminho. Tem um pouco de panfleto da Babilônia. Não é preciso romaria para Jesus da Lapa, para Jesus de Praga, já chega de praga, saíste do Egito para não mais voltar. Agora não é mais preciso ir atrás da sida, porque ela é cega, é surda e sem vida, e está sempre presa no seu altar. Não é preciso romaria para Jesus da Lapa, para Jesus de Praga, já chega de praga, saíste do Egito para não mais voltar. Agora não é mais preciso ir atrás da sida, porque ela é cega, é surda e sem vida, e está sempre presa no seu altar. Apaga velas, acende velas e mais velas, desta maneira ilumina o seu altar. Quando o altar está todo iluminado, ele pede com cuidado para o santo ajudar. As penitências se envolvem com Maria, faz promessas para Maria, pro xará do Ceará. Deixa crescer a barba e o cabelo, sobe escada de joelho e não vê Deus operar. Troca agora a vela pela cruz, troca o seu santo morto por Jesus. Jesus responde, não precisa penitência, sentimos sua presença, escutamos sua voz. Quando clamamos, o céu abre, ele responde, ele atende a nossa prece, ele tem amor por nós. Troca agora a vela pela cruz, troca o seu santo morto por Jesus. Jesus responde, não precisa penitência, sentimos sua presença, escutamos sua voz. Quando clamamos, o céu abre, ele responde, ele atende a nossa prece, ele tem amor por nós. Esconde o santo pra ver se chove na terra, paga a promessa pra ver no que é que dá.
Mas a Quitéria e o Joaquim não lhe responde, nem Mané, nem o Visconde pode sua vida mudar. E faz novena, acende vela pra Eunice, frustrado, mas não desiste, toca o santo de altar. Desesperado, joga água no cruzeiro, só aumenta o pesadelo e não vê Deus operar. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Para quem está ouvindo aí na tua casa, Jesus vem te abençoar. A palavra de Deus fala que ide pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho, passai de cidade em cidade, para que as pessoas venham ouvir a verdadeira palavra de Deus. Que a palavra de Deus é o único que pode trazer salvação para a nossa vida. Jesus falou em Mateus capítulo 24: passarás os céus, passará a terra, e as palavras dele jamais hão de passar, as Escrituras. Jesus deixou bem claro isso. Tudo que está escrito na palavra dele está se cumprindo. As pessoas não acordaram ainda, sabendo que estamos no fim dos tempos. Jesus falou isso em Mateus capítulo 24, fim dos tempos. O apóstolo Paulo também falou, aqueles últimos dias, as pessoas iam apostatar da fé, iam acreditar em espíritos enganadores, doutrina de demônios, tendo a mente cauterizada. O apóstolo Paulo escreveu isso em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Quantas religiões, quantas doutrinas, quantas igrejas evangélica, católica, espírita, enganando as pessoas e não pregando a verdade da palavra de Deus, das Escrituras. Porque a palavra de Deus é a única que pode nos salvar. Única. Por isso que o povo está sendo enganado pela religião, pela política, sendo enganado pelos demônios, menos acreditando no verdadeiro Deus, que criou os céus, que criou a terra. Jesus está voltando, para você que não acredita. Jesus está às portas e voltará numa hora que a menos esperar. Uma palavra de Lucas, capítulo 16, versículo 19. Jesus contou essa história. Ora, havia certo homem rico, que vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Desejava se alimentar com as migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas, as suas úlceras. Aconteceu de morrer o mendigo, e levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Jesus contou a história agora de duas pessoas, um rico e um pobre. Lucas capítulo 16, versículo 19. Fala que havia um homem rico, poderoso, cheio de posses, dinheiro, riquezas, os melhores, tudo que aquele ser humano tinha. Dinheiro, força, poder, riqueza. Jesus também falou que havia um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia da porta daquele e desejava se alimentar das migalhas. Desejava se alimentar das migalhas que caía da mesa do rico. Jesus contou a história de duas pessoas, um rico e um pobre. E a Bíblia fala que ele só tinha os cachorros para lamber as úlceras, não tinha o que comer. Aconteceu que o mendigo morreu. O mendigo morreu. E os anjos vieram e buscaram ele, e levaram para o seio de Abraão. Também morreu o rico e foi sepultado. Encerrou a vida daqueles homens na terra.
depois da morte. Se você tem Jesus, os anjos vêm te buscar. Palavra de Deus. Aquele mendigo chamado Lázaro tinha um nome, e o nome dele estava escrito no livro da vida. Não tinha dinheiro, não tinha poder, ansiava comer o que caía das migalhas ali. E a Bíblia fala que ele morreu a partir do momento que você morre com Cristo, com Jesus, você é levado pelos anjos para o céu. Isso que acontece depois da morte de uma pessoa salva, de uma pessoa que tem Jesus, de uma pessoa que tem o nome escrito no livro da vida. Demorou um tempo, o rico morreu. A Bíblia não fala o nome dele, mas somente o rico, porque ele era rico para este mundo, ele era influente para esse mundo. Para esse mundo ele tinha poder, tinha riqueza. Para o mundo o mendigo era só um mendigo. Depois da morte você não leva dinheiro no caixão. Depois da morte você não leva suas terras, seus bois. Depois da morte você não leva nada dessa terra, nem o teu corpo. Porque o corpo volta para a terra. Nem a sua roupa você veste. São os outros que vão vestir você depois da morte. E ele morreu e foi sepultado. Encerrou a vida dos dois. Encerrou na terra. Só que Jesus, como ele é Deus, contou uma história depois da morte. Você sabia que é uma vida depois da morte? Você sabia que você não vai reencarnar? Você sabia que você não vai para o purgatório? Isso é uma mentira. Criado pelo catolicismo romano, falar que você vai para o purgatório. As escrituras não falam nada disso. Jesus contando isso, e ele falou depois, no versículo 23, no inferno, o rico morreu, foi sepultado. O mendigo morreu e os anjos levaram para o céu. E depois da morte, aquele rico abriu os olhos do inferno. Jesus estava falando isso. Jesus falou assim: e no inferno, em tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro. Depois da morte, você não vai para purgatório. Não adianta você pedir para o padre fazer isso, rezar Ave Maria. Não existe isso. A palavra de Deus fala que ele abriu os olhos do inferno. E a primeira coisa, ele estando em tormentos. No inferno é tormento. Você já parou para pensar? Todos aqueles que morreram sem Jesus hoje estão lá. Estão te vendo aqui, para aumentar o sofrimento. Estão vendo aqueles que estão lá no céu, para aumentar o sofrimento. E eles, tormento, ergueu os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro, aquele mendigo. Depois da morte, você não vai ficar num sono, como os adventistas ensinam, testemunho de Jeová, não. Como o catolicismo, purgatório, espiritismo, fala que você vai se reencarnar, não. A Bíblia fala que ele abriu os olhos do inferno e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Você tem Jesus? Você tem certeza que você ama a Deus? Você tem certeza que você obedece essa palavra? Porque a igreja evangélica de hoje, o que só prega hoje é dinheiro. As igrejas hoje só falam campanha. Os pastores virando empresário, igreja empresa, e o povo sendo enganado pelo diabo. Porque pregar salvação não se prega mais. E Jesus me trouxe aqui para pregar nessa pequena cidade,
porque tem almas precisando ouvir essa palavra. Pode mudar o curso da tua vida. E aquele homem rico, ele abriu os olhos do inferno e viu a Lázaro lá. Primeira coisa é que você morrer, você vai abrir os olhos e vai reconhecer as pessoas que você conviveu aqui. E ele clamou, disse, olha que aquele rico falou no inferno para Abraão. Abraão é representação de Deus. Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Ele clamou no inferno, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Mande que Lázaro molhe a ponta no dedo e me refresque na língua, pois estou atormentado nessa chama. Você tem noção? Pai Abraão, mande que Lázaro molhe a ponta do dedo na água, pois estou atormentado. No inferno não tem água para você beber. No inferno não tem pinga para você beber, não tem cerveja, não tem farra. Isso é engano do diabo, quando ele coloca aquelas propagandas falando que você vai ter mulheres lá, mentira. E ele estava em tormentos, atormentado na chama, no fogo, atormentado. E ele diz porém Abraão, filho, lembra que recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro igualmente os teus males. Agora, porém, aqui ele está sendo consolado e tu em tormentos. Ele olhou para o alto e viu Abraão, falou, mande água para cá, pois estou atormentado nesse fogo. Depois da morte, sem Cristo, você abre os olhos do inferno. É um engano falar que Maria vai interceder por você, que a Bíblia não ensina isso. A Bíblia em nenhum momento fala isso. Você tem que crer em Cristo somente. Só em Cristo. Ele falou, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus falou isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você fala que tem Maria, você não conhece Jesus. Porque Maria foi serva do Senhor. Está morta, não intercede por ninguém. Isso é mentira do catolicismo, porque as pessoas não lê Bíblia. Não adianta colocar a imagem de Aparecida, ou a imagem de Fátima, de Lourdes, que isso é pecado diante de Deus. Você tem que adorar o único Deus verdadeiro, que criou os céus e a terra. E ele falou, você teve tudo nessa terra. Você teve dinheiro, você teve poder, você teve riqueza, você teve tudo. Tudo que um ser humano almeja. Melhores empregos, mulheres. Abraão falou para ele, você teve tudo na terra. Você não queria transar? Você não queria beber até cair? Você não queria várias mulheres? Você não queria farrear? Você não queria fazer isso, fazer aquilo? Você não quis trocar de sexo? Abraão falou isso para ele. Você não esbanjou nos prazeres do mundo quando estava vivo? Você não queria aproveitar a vida? E ele falou, agora tu está em tormentos. E ele está sendo consolado. Se você quer herdar a vida eterna, se você não quer ir para o inferno, você tem que abandonar o pecado e viver e passar pela porta estreita. Jesus não prometeu riqueza aqui. Jesus não prometeu facilidade aqui. Jesus não prometeu vida fácil. Jesus prometeu vida eterna. Somos passageiros nesse mundo. Somos peregrinos, errantes. Você pode morrer hoje, eu, você, qualquer momento. Podemos partir dessa vida.
qualquer momento. Qualquer momento podemos partir dessa vida. E aquele rico não se preocupou com a vida eterna. Quis fazer o que queria. Dinheiro, poder, fama, riqueza. E Abraão falou para ele, ele está consolado e você em tormento. No inferno é tormento. É fogo que não se apaga. Além de tudo, há posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que querem passar daqui para vós outros, não pode, nem os de lá passar para nós. Morre a doutrina espírita. Morre a doutrina espírita de falar que você vai reencarnar, é uma mentira. Abraão falou para o rico que estava no inferno, ninguém sai do inferno, vai para o céu, do céu para o inferno. Você morreu agora, sem Cristo, você abre os olhos do inferno, e de lá você não vai sair mais. Você já parou para pensar? Um familiar seu que morreu na vida errada, servindo o diabo, está lá agora, clamando para você ouvir essa mensagem, clamando para você aceitar Jesus como seu Salvador, para que você não vá para lá. Aquele rico queria uma gota d'água. Já pensou você ficar 2 dias sem tomar água? Seu corpo começa a morrer. Na eternidade não tem uma gota d'água para você satisfazer. E Abraão falou para ele, ninguém sai do céu, vai para o inferno, e do inferno vai para o céu. Só basta você ler a palavra. Lucas capítulo 16. Para você não ficar acreditando em padre, pastor, espírita, macumbeiro. Para você parar de ficar acreditando em falsos profetas. E Jesus continua contando. Então ele clamou, Pai, eu te imploro que mandes a casa do meu pai paterna. Alô, alô. Ele falou de novo, Pai, eu imploro, mande a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que dê testemunho. Para que dê testemunho, a fim de que não vierem para esse lugar de tormento. E ele respondeu a Abraão, eles têm Moisés e os profetas que ouçam. Aquele rico pediu um copo d'água. Jesus falou, não tem como. Já se encerrou a sua caminhada. Você queria tudo nessa terra, não tem mais. Você tem noção que Jesus está contando uma vida depois da morte? Aí aquele homem insistiu, Pai, eu tenho 5 irmãos, estão lá na terra. Deixe que eu vou lá avisar eles, para que eles não venham para este lugar também, de tormento. E ele replicou, eles têm Moisés e os profetas que ouçam. Ele tem a palavra, tem os pregadores, tem eu pregando aqui, tem os missionários falando para você não correr atrás desse mundo e obedecer a palavra. Já pensou o morto sair e começar a pregar, ninguém acredita. Ele falou, ninguém sai daqui, vai para lá. Eles têm a palavra de Deus, Moisés e os profetas. Faz tanto tempo que você não lê Bíblia. Então começa a ler. A tua alma está em jogo. E ele replicou de novo, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, vão se arrepender. E Abraão falou, ele porém, se não ouve Moisés e os profetas, tampouco persuadir se alguém ressuscite dentre os mortos. Você tem noção que não vai reencarnar? Não vai para purgatório? Não vai.
Ninguém vai sair dos mortos para pregar para os vivos, não. Pregação é de quem está vivo. O que não se prega mais nas igrejas é salvação. Não se prega sobre o inferno. Não se prega sobre a volta de Jesus. O que prega é dinheiro, campanha, voto. Isso é doutrina de demônios. Se o teu pastor está pregando sobre política, dinheiro, viver nessa terra, é o diabo falando na boca dele. Se é o diabo. Porque Jesus, em nenhum momento, falou em dinheiro. Jesus, quando falou de dinheiro, ele falou: quem quer da vida eterna, não ajunte tesouro aqui. Que aquele que ajuntar tesouro aqui, vai perder lá. Se você for na Universal, e na Universal falar para você que você vai ser empresário, é mentira. É o diabo falando na boca desses pastores. Porque quando Jesus falou sobre dinheiro, ele falou contra o amor ao dinheiro. Contra. Agora o que eu vejo hoje, nas cidades inteiras que eu passo, pastores virando empresário, ricos, não fazem nada para o reino de Deus. Abre o culto uma vez na semana e só. Você acha que isso é reino de Deus? Não. Reino de Deus é você pregar o evangelho para as almas que estão se perdendo. Para as almas. Jesus falou para aquele homem: eles têm Moisés, a palavra de Deus, que o ouça. Eles têm que ouvir os vivos. Eu quero ver no inferno o que esses pastores, esses padres vão falar para Deus, porque pregou errado. Pregou errado. A maioria dos padres no homossexualismo, idólatras. E a palavra de Deus não fala sobre isso. Maria não é digna de adoração, foi uma serva. Aparecida é uma história contada de pescador. E o povo prefere acreditar em história de pescador do que nessa palavra. E Jesus matou toda a doutrina de reencarnação, de purgatório. Ninguém sai do inferno e volta para a terra, não. Você tem noção que é o inferno? É fogo, tormento, o bicho que não morre, o fogo que não se apaga. O bicho que não morre é só fumaça, não se apaga nunca mais, não, é tormento. Não está na hora de o povo começar a se preocupar com a sua salvação? Não está na hora de você começar a ler Bíblia? Não está na hora de você começar a ouvir a voz desse Deus? Para que você encontre vida eterna? Para que você venha ouvir a voz desse Deus verdadeiro? Hoje você está vivo, mas em qualquer momento você pode partir dessa terra. E a palavra de Deus condena qualquer culto a outros deuses. A palavra de Deus condena isso. Jesus contou uma história real de duas pessoas, que uma foi para o céu e outra para o inferno, para mostrar para nós que não é brincadeira a vida eterna. Não é brincadeira. Para onde vai a tua alma? Nessa vida de cachaça? Nessa vida de homossexualismo? Para onde vai tua alma? Os bêbados não herdarão o reino do céu. Para onde vai tua alma no homossexualismo? Nessa falta de perdão, no adultério, traindo a mulher, traindo a esposa, traindo o marido. A geração de hoje não lê Bíblia. E a Bíblia fala que aquele homem teve sede. Porque no inferno, como eu falei, ele queria ter água. No inferno você não vai ter cachaça, não vai ter pinga para beber. É fogo e enxofre. Sofrimento eterno.
sofrimento pelos séculos dos séculos. E o povo acreditando em catolicismo romano, acreditando em imagem e escultura. Jesus falou isso. É o próprio Jesus falando sobre a vida após morte. Ei, católico, por que você não lê Bíblia? Você fica acreditando nos padres que Maria vai tirar você da morte. Esse negócio de Maria passar na frente não existe. Quem está passando na frente é o diabo. Jesus falou, eles têm Moisés e os profetas que o ouçam. Ouça a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus para você encontrar a vida eterna. Porque se você morrer hoje, você não vai ter desculpa de falar que não ouviu. Não ouviu. Jesus está voltando. Mateus capítulo 24, Jesus falou. São os princípios das dores. Jesus deu sinais, aumento de falsos profetas, fome, terremotos, guerras, rumores de guerra, pestes. Tudo isso é o princípio das dores. E Jesus continua falando: sereis odiados por todas as nações, por causa do meu nome. E por se multiplicar a iniquidade, por aumentar o pecado, o amor vai se esfriar. O amor vai se esfriar. Mães matando filhos, filhos matando os pais, adultérios, prostituições. Tudo isso é o aumento do pecado, e esse aumento vai levar ao inferno. Vai levar ao inferno. Se você tem uma imagem de escultura, se você tem uma imagem de Aparecida, quebra isso que é pecado. Deus falou, não faça imagem de escultura. É proibido. Esse mundo está caminhando para o inferno. Esse mundo está descendo porta larga para o inferno. Engraçado que os evangélicos estão puxando a fila. Você não vê testemunho. Os evangélicos de hoje não têm testemunho, são mentirosos. Os evangélicos de hoje ficam correndo atrás de Bolsonaro, ficam correndo atrás de Lula, pastores. Tudo isso é o cumprimento da palavra de Deus. São fim dos tempos que está vindo sobre essa humanidade. E o povo está dormindo. E o povo está dormindo. Quer chegar no inferno e começar a clamar? Igual aquele homem fez. Quando estava vivo, estava gastando. Quando estava vivo, estava vivendo de jeito que queria. Depois que morreu, resolveu orar. Depois que morreu, resolveu lembrar de Deus. As pessoas querem lembrar de Deus depois da morte. Depois da morte acabou. A decisão nossa é agora. A decisão de você abandonar o mundo é agora. Enquanto você tem vida, bate no peito, machão, bravo, brigador. Mas aí morre, e aí? Quantas vezes eu preguei nessas ruas? Pessoas ouviram, depois morreram. Acharam ruim. Já apanhei na rua por pregar o evangelho. Fui ameaçado de processo por pregar a verdade. E no inferno, o que vai fazer? Jesus falou daquela história. Eles têm Moisés e os profetas que o ouçam. Não falou tem o padre, não. Não falou tem o pastor, não. Tem Moisés e os profetas, a palavra. Você precisa ler. E você precisa meditar. E aquele rico encerrou a vida. Depois que você morreu, não vai voltar para cá. Você já deu uma visita no cemitério daqui? Vai lá dar uma visita para você ver. E agradece a Deus que você está com vida e tem esperança ainda de ser salvo. Porque está cheio de gente lá no inferno. Queria ter essa oportunidade que você tem de ouvir essa palavra e você não quer. Aquele homem rico quis água, quis alertar os irmãos,
quis voltar para a terra, e Deus falou, não, acabou. Hebreus 9, 27. Depois da morte, segue-se o juízo. Pare de acreditar em missa de sétimo dia. Pare de acreditar nessas mentiras de Satanás. E creia nas Escrituras. Mateus capítulo 18, versículo 6. Qualquer, porém, que fizer tropeçar um desses pequeninos, que crê em mim, é melhor que fora lhe pendurasse um pescoço, uma grande pedra no moinho, e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venha escândalos, mas há do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corte e lança fora de ti. É melhor entrar na vida manco, aleijado, do que ter as duas mãos e os dois pés serem lançados no fogo do inferno. Se o teu olho te faz tropeçar, arranca fora de ti. Olha só, se o teu olho te faz tropeçar, arranca fora. É melhor você entrar com um só dos seus olhos do que ter os dois olhos serem lançados no fogo do inferno. Jesus estava falando, ai daqueles que ensinar errado essa palavra. Ai desse padre, se ele ensinar que você vai rezar para Maria. Jesus falou, é melhor lhe pendurar uma corda no pescoço e pular no mar. Porque o juízo para esses pastores, para esses padres, esses líderes religiosos vai ser severo por pregar mentira. Não tem esse negócio de Deus vai respeitar a religião, não. Deus não respeita as mentiras do diabo. Jesus veio para destruir as obras do diabo. Você acha que o espírita fica falando com os demônios vão herdar o reino do céu? Não. Você acha que o macumbeiro que mata animal vai entrar no reino do céu? Não. E a Bíblia fala, portanto, se teu pé faz tropeçar, arranca ele. Melhor você entrar manco, coxo, no reino do céu, do que ter os dois pés afundados no inferno. Porque o inferno é fogo, choro e ranger de dentes. O pecado separa o homem de Deus. O pecado separa do homem de Deus. Para você que está me ouvindo, busque a Deus enquanto se pode achar. Invoca o nome dele para você ter vida eterna, para que você não seja enganado pelo diabo. Apocalipse 21, versículo 8. A lista dos que vão herdar o fogo do inferno. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros e aos idólatras, e todos mentirosos, a parte que lhe cabe será no fogo que arde com enxofre, a saber, a segunda morte. Jesus deu a vida naquela cruz. Jesus morreu para que tenhamos vida eterna. Então faça a tua decisão hoje. Faça a tua decisão hoje. Medite nas Escrituras. Medite na palavra de Deus. Saia dessas igrejas aí, esses botecos de aleluia, sai daí. Vai ler Bíblia. Porque os pastores não estão querendo compromisso com a palavra, e sim com o teu bolso. O que os pastores querem é dízimo. O que os pastores querem é campanha, dinheiro. E a Bíblia fala
Que aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que medita nessa palavra. Comece a ler a Bíblia para você ter vida eterna. Bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenha direito da árvore da vida. Enquanto você tem vida, tem esperança. Começa a ler Bíblia. Começa a ler a palavra. E começa a buscar esse Deus verdadeiro que está voltando. O mundo vai ser chacoalhado. As coisas vão piorar. Já é a última hora. E o diabo está com pressa para levar as almas para o inferno. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Paga agora a vela pela... O abominável hoje se tornou normal. O que outrora era loucura virou racional. O mundo quer insinuar que o meu Deus mudou. Mostra o pecado ao olho nu sem o menor pudor. Nos negociam o seu corpo em troca do pão. O mundo segue em passos largos pra destruição. A inocência das crianças sendo violada. Elas convivem com o mal dentro da própria casa. A mentira fere a língua dos homens de bem. Fornicação e adultério não choca ninguém. O mundo quer tapar seus olhos pra você não ver, e ao abismo te levar sem você perceber. O mundo diz que o meu Deus só quer teu coração, mas tua alma vale mais, ó meu querido irmão. Não foi em vão que a morte Jesus suportou. Pra garantir a salvação ele se entregou. Como um cordeiro mudo a morte ele aceitou. Verteu seu sangue no calvário, suportou a dor. Bendito seja o cordeiro que nos deu salvação. Morreu como um cordeiro, mas irá como um leão. Rugirá nos altos céus sua potente voz. Só as ovelhas verdadeiras ouvirão sua voz. Eis que vem o cordeiro, nosso salvador, que abomina o pecado, mas ama o pecador. Ele vem pra nos buscar e julgar as nações. Ele vem para nos livrar dessa destruição. Ele vem para queimar o mal pela raiz e levar a sua igreja para um lugar feliz, pra terra santa onde mana leite e mel. Eis que vem o cordeiro que já rasgou o véu. Tire a venda dos teus olhos para enxergar. Abra bem os teus ouvidos para escutar. A passos largos segue o mundo para destruição. A santidade já é algo quase em extinção. Seja santo, seja servo para agradar a Deus. O inimigo quer roubar o que Deus já te deu. O seu lugar foi garantido um dia por Jesus. A salvação foi conquistada lá naquela cruz. Só os salvos ouvirão Jesus aqui chamar. Vinde benditos de meu Pai, iremos escutar. Ai daqueles que se encontram em fornicação. Ai daqueles que adulteram em seu coração. Mas ai daqueles que praticam a iniquidade, que praticam a mentira e a falsidade. Ai daqueles que praticam a idolatria, que usando de má fé fazem feitiçaria. Apartai-vos de mim, que eles vão disputar para o fogo eterno, o leão. Eu prego na cidade. Esse cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você tem internet? Vem o cordeiro de Deus. Tem um canal, você assiste as pregações. Vem o cordeiro de Não, eu vou passar o meu canal pra você assistir. Quer pro celular aí? Não, eu não entendo. Quer pegar lá pra você? Mas é com a minha filha. Cadê ela? Ela tá aí? Mas ela já tem tudo. Você é de qual? Você é de algum estado? Não, eu prego mais nas ruas. Mas a igreja hoje tá uma bagunça.
daqueles que adulteram em seu coração. Mas ai daqueles Tem uma caneta lá, pega uma caneta lá pra me marcar o canal pra você salvar. praticam a mentira e a falsidade. Ai daqueles que praticam a idolatria. Ah, mas vai ter que Usando de má fé, fazem feitiçaria. Afastai-vos de mim, eles vão te escutar. Para o fogo eterno não os lançará. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. larga ela, mas é Eis inferno. o Cordeiro de Eu vou ali tem almoço, eu vou almoçar ali. Tem ainda? Pergunta lá, eu vou lá já. Vem cá pra mim orar por você. Pega lá a caneta pra eu orar por você. que tira o pecado do mundo. Tem o Cordeiro de Deus. Falou que tá na igreja mundial, decepcionada. Pastor só fala em política e dinheiro. Isso aí é as igrejas, ó. A mulher chegou a chorar, ela tava chorando, ó. Foi pegar uma caneta pra marcar o canal pra ouvir as pregações. Você tá entendendo? Isso é a igreja evangélica de hoje. Aí só sabe falar de política e dinheiro. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. E até minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. E até minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Abre os céus, Senhor, deixa a chuva descer. Abre os céus, Senhor, e deixa a chuva descer. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu. Alguém, por favor, me ajude, me ajude. A terra seca está aqui. Sou eu, Jesus, sou eu. A terra seca sou eu. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Oh, oh! Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Abre os céus, Senhor, e deixa a chuva descer, e deixa a chuva descer. Abre os céus, Senhor, e deixa a chuva descer. Essa noite nós te clamamos, Senhor. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu. A terra seca está aqui. Bate a mão no seu peito e diga: a terra seca sou eu. Ei, ei! Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Água! Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar
possam dizer, Senhor, o problema não é o pastor, o problema não é a equipe de louvor, o problema sou eu, Jesus. Sabe, às vezes a gente fala, ah, é o som que é ruim, é o pastor que é muito ruim. O problema é justo, o problema sou eu, o problema sou eu, Jesus. Quando nós confessamos, Senhor, sou eu, sou carnal, sou religioso, sou egoísta, sou orgulhoso. Quando você confessa, sabe o que acontece? O Senhor vem com graça, Ele derrama chuva sobre você. Com essa noite Ele está começando a fazer. Alguns de vocês estão começando a ser molhados pela misericórdia de Deus. Agora, Senhor, eu estou liberando a Tua chuva nesse lugar. Em o nome de Jesus Cristo. Em o nome de Jesus Cristo. Eu libero água, 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 Senhor. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra assim. Quantos querem? Deixa a água descer. Deus abençoe, irmãos. Entreguei um de panfleto aqui pra eles. Um monte de mulher ali tava. Foi pra elas. Olha, pra elas veio falar. Tá chorando lá as mulheres. Deus abençoe, irmãos.